Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Manejo e Conservação do Solo e da Água, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre erosão hídrica, e os processos que é essa erosão. O primeiro ponto é definir o que é erosão do solo. Erosão do solo é quando você tem uma desagregação e movimento de partículas da superfície da crosta terrestre, podendo ser pela ação da água ou do vento. Se essa ação for pela água, então nós caracterizamos como erosão hídrica. Se essa ação ocorrer por conta da ação do vento, nós caracterizamos ela como erosão eólica. O foco não vai ser a erosão eólica, mas para conhecimento, a erosão eólica é o transporte das partículas do solo pela ação do vento. Em regiões planas, onde você tem baixa precipitação, ou índice pluviométrico, com incidência alta de ventos com velocidades muito altas e pouca vegetação, porque a vegetação ela é uma barreira, ou que a gente chama uma rugosidade, que protege o solo e diminui essa velocidade quando chega na superfície. Então, são esses fatores que provocam a erosão eólica, facilitam a erosão eólica. E para a ocorrência dessa erosão, é necessário que a velocidade do vento seja muito alta, essa cobertura vegetal seja rala ou inexistente, e essa rugosidade do solo, seja baixa, vai facilitar que essas partículas de baixa coesão sejam desagregadas e possam ser movimentadas. Então, como é que é o processo físico da ocorrência da erosão hídrica? Então, o primeiro ponto importante é o quê? A presença de chuva. A precipitação é um fator importante para a erosão hídrica, que a erosão hídrica ocorre. O início da precipitação, atingindo o solo, vai causar o primeiro passo, que é o quê? O desprendimento das partículas do solo. Esse desprendimento das partículas do solo, muitas vezes pelo empossamento e também pela falta da cobertura vegetal, a gente vai frisar muito isso, a cobertura vegetal é um elemento muito importante para reduzir a erosão, tanto eólica como hídrica. Então, ocorrendo o desprendimento, e aí nós temos depois, quando a gente pensa no ciclo hidrológico, o começo do empossamento da água, ou seja, a água toda não consegue infiltrar nas camadas mais profundas do seu solo, causando o escoamento superficial. Então, esse escoamento superficial, com essas partículas desprendidas, vai ocorrer o quê? Aquela enxurrada que vai pegar aquele monte de partículas que estão desprendidas da superfície do seu solo e vai transportar para outro local. É muito comum a gente ver isso em chuvas de alta intensidade, quando nós temos o quê? Aquela água que a gente vê na cor marrom, barrenta, ela está fazendo o quê? Ela teve o desprendimento e ela está fazendo transporte. Passada esse período de chuva, o intervalo da chuva, e também o escoamento superficial perde velocidade nesse processo, acontece o quê? A deposição desse sedimento. Muitas vezes pode ocorrer na forma de assoramento dos corpos hídricos, ou a gente vê em algum local um excesso de sedimentos, que é muito comum, tanto na área rural quanto nos meios urbanos, aquele monte de areia ou monte de terra no local ali que não era para ter. Aqui em Teixeira de Freitas é muito comum, nós vemos esse tipo de processo nas próprias ruas. As ruas não são pavimentadas e onde o processo erosivo é muito alto.
Então, a gente vê essa deposição de sedimentos em outros locais. Nos meios rurais, é muito fácil também ver em estradas rurais, né, e próximos a baixadas, ou seja, onde você não tem inclinação para que o escoamento superficial tenha velocidade, né, ou energia cinética para fazer o transporte, mas desse sedimento, então, ocorre o quê? A nossa deposição. Então, para caracterizar alguns conceitos, né, o que é coesão, que foi citado mais atrás, quando a gente fala um pouquinho da erosão eólica, né? A coesão, ela é a resistência que um solo tem, né, não confinado ao cisalhamento, né, ou seja, ao rompimento do solo e esse desprendimento dessa partícula. Então, ela tem, né, o solo não confinado é aquele solo da superfície. Ele está lá, né, próximo, ou seja, em contato principalmente com a precipitação e o escoamento superficial, tá bom? Essa coesão permite o quê? Que o solo fique, como o próprio nome diz, coeso, né? E não permite a nossa desprendimento da nossa partícula, tá bom? Para ocorrer o desprendimento da nossa partícula, a energia, né, cinética, a energia da gota de água que cai da precipitação tem que ser maior que essa força de coesão. Sendo maior que a força de coesão, né, nós temos o desprendimento. Essa coesão geralmente ocorre aqui por presença de um agente cimentante natural. Óxidos de ferro e alumínio, né, eles atribuem ao solo alto poder aglutinante. Outros materiais podem ser o quê? Matéria orgânica é um elemento de coesão, né? Ele faz um agente cimentante, aglutinante no seu solo. Argilas também são agentes cimentantes, né? Não é um agente cimentante, mas é um agente aglutinante que permite que o solo fique mais coeso. Tá? E o outro processo que a gente precisa concentrar é a infiltração da água no solo. O que é infiltração de água no solo? É quando a água ela passa da superfície do seu solo, né, para camadas mais profundas do seu solo. Então, ela atravessa a superfície do seu solo. Tá bom? Então, ela é muito importante, a infiltração da água no solo, porque ela vai reduzir a produção de escoamento superficial. Tá? Quanto mais água infiltrar no seu solo, melhor vai ser. Por quê? Ela vai aumentar o nosso lençol freático, o volume de água do nosso lençol freático, e reduzir o nosso escoamento superficial, que para nós é muito ruim. Por quê? Ele vai causar a erosão do seu solo, principalmente perda da base do seu solo, que é aquela primeira parte que é o nosso horizonte A, onde tem a maior quantidade de matéria orgânica e nutrientes do seu solo. Tá? Com isso também, sementes que foram plantadas, adubação que foi colocada, calagem para a correção do solo, tudo isso é perdido nessa parte do escoamento superficial no processo erosivo. Tá? Então, a gente tem que sempre evitar esse processo erosivo. E aí, no meio urbano, vai ocorrer o quê? Acionamento de pequenos corpos hídricos e, se as estradas não forem pavimentadas, vai causar o quê? A impossibilidade de trânsito nessas estradas também. Então, no processo de ocorrência da erosão hídrica, temos esse gráfico aqui, que diga-se de passagem eu adoro, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, que nós chamamos de IP, que é uma taxa de precipitação. E essa precipitação aqui, ela vai ser constante ao longo de todo o nosso tempo, né? Então, nós temos o eixo, aqui no nosso eixo Y, nós temos a nossa taxa de infiltração e também a nossa taxa de precipitação. Taxa de infiltração e taxa de precipitação têm a mesma unidade, que é milímetros por hora, tá? Então, nós podemos ter aqui, representar na mesma, tá? No mesmo eixo. Enquanto que o nosso eixo X ele é caracterizado pelo tempo, ou seja, o tempo que está passando. Então, a nossa taxa de precipitação aqui, ó, ela é constante em todo o nosso gráfico aqui, tá bom? Então, é essa parte aqui de cima. Tá? Então, à medida que começa a nossa precipitação, tá? Ao longo do tempo, ela começa aqui, ó, vai até esse
ponto aqui, onde nós começa uma inflexão da curva, então, nesse ponto aqui, ou seja, nesse intervalo de tempo que está sendo assinalado, tá? Toda a nossa precipitação que ocorre, ela vai infiltrar no nosso solo. Tá? Então, esse volume aqui, vou até colocar em azul, todo esse volume, desculpa, não é aqui, é até aqui embaixo, tá? Desculpa, é até aqui embaixo. Todo esse volume, foi assinalado na cor azul aqui, ele infiltra do nosso solo, tá? Primeiro, pelo processo que nós temos de interceptação dessa água da chuva, tá? Por parte da vegetação. Depois nós temos o quê? Tá? O solo, quando ele começa a ser encharcado ou molhado, tá? Pela precipitação, ele tem um poder de infiltração, ou seja, uma taxa de infiltração maior. Então, ele consegue absorver mais água. Então, ele tem um alto volume. Mas vai chegar num ponto que ele vai começar a ocorrer aqui, empoçamento, se o quê? Se a quantidade de chuva que está atingindo o seu solo for maior que a taxa de infiltração. Então, nesse processo aqui, ó, ele começa a ter um decaimento, ó. Ele começa a decair. Então, ele começa aqui, ó, a reduzir a nossa infiltração do nosso solo. Então, ele vai reduzindo, 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 até o momento que vai ficar constante. Essa faixa, essa linha pontilhada, tá? Que é onde o solo tem a taxa de infiltração mínima, nós chamamos de taxa de infiltração básica do nosso solo, ou seja, é o mínimo da taxa de infiltração, não diminui mais do que isso, tá? Não fica menor do que essa taxa de infiltração, então essa é a básica. Se começar a chuva por muito, muito tempo, nós temos essa chuva básica, ou seja, é quando o solo fica muito encharcado de água, tá? Ele começa a ter um empoçamento dessa água e esse empoçamento, tá? Vai começar a gerar escoamento superficial. Só que ele consegue absorver ainda uma quantidade. Mas, se aumentar a quantidade, tá bom? Vai começar a ocorrer o quê? O que nós chamamos de escoamento superficial. Então, aqui, ó, esse que é a área assinalada em vermelho, que eu estou colocando aqui, ó, vai ser o volume de água que estará sendo gerado escoamento superficial. E essa outra parte aqui, ó, a parte de baixo do nosso gráfico, ó, que eu estou assinalando em azul, vai ser o volume de água que vai ser infiltrado ainda. Tá? Então, nós temos uma redução da taxa de infiltração ao longo do tempo, por conta que o solo está ficando encharcado. É nítido isso, é visível esse tipo de coisa, tá? De efeito. E com essa redução da taxa de infiltração, se a nossa precipitação continuar constante, uma precipitação ainda grande, nós temos o quê? Um excesso de água na nossa superfície do solo. Esse excesso de água vai virar escoamento superficial, podendo acarretar o processo erosivo. Tá? A nossa taxa de infiltração básica é também a nossa condutividade hidráulica de saturação do nosso solo. Tá? Aqui uma outra resposta, tá? Um gráfico um pouquinho mais realista do que aquele, onde nós temos aqui os fluxos aqui, que é o mesmo processo, que é a nossa taxa de infiltração, tá bom? Nossa precipitação e também esse linha aqui, ó, que nós temos aqui, é o nosso vazão da nossa bacia hidrográfica, tá? Vazão é um volume pelo tempo, tá? Então, todos nós caracterizamos esses fluxos por volume, né? Volume de água, 1 milímetro por hora, né? Ou metro cúbico por hora. Tudo isso, né, são caracterizados como fluxos, tá bom? De água. Não necessariamente precisa ser só de água, mas pode ser de outro elemento, tá? Mais líquido. Então, ou gasoso. Nós temos aqui embaixo também, no eixo X, o tempo. Então, num processo mais real, acontece o quê?
nós temos a nossa precipitação. Então, a nossa precipitação toda, vou assinalar em azul aqui, ó, é esse quadrado aqui. Tudo isso aqui, ó, é precipitação. Então, cai um volume precipitado, tá? Na nossa bacia hidrográfica, a nossa vazão aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ela começa a decair, né? Começou a chover, ela começa a decair, mas em algum momento da chuva, ela começa o quê? A subir, né? Por um acaso aqui, esse volume precipitado, né, ela tem uma taxa constante ao longo desse tempo todo. É como se ocorresse uma pancada de chuva e parasse. Aquela pancada rápida, que tem um alto poder de causar escoamento superficial. Então, naquele gráfico ali, ó, vou reduzir ainda agora aqui, ó, deixa eu escolher uma cor melhor. Essa área que eu estou achurando aqui, ó, né? Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter... Estou péssimo aqui em escolher cores. Então, essa área que está aqui, ó, em azul, ela está sendo o quê? A água que está sendo infiltrada na nossa bacia hidrográfica, tá? Então, toda essa água que infiltrou aqui, ó, vai fazer o que nós chamamos de escoamento de base. Escoamento de base, numa bacia hidrográfica, é aquele escoamento que nós chamamos o quê? Que ele filtra na superfície, tá? Atinge o lençol freático e é esse escoamento que aumenta o volume de água da nossa bacia, o volume de água do rio, tá? Então, essa área em azul aqui é a água que infiltrou do nosso solo. Porém, como foi dito anteriormente, acontece o quê? Tá? A nossa taxa de infiltração ela diminui. Então, a nossa taxa de infiltração diminuindo, como o gráfico mostra aqui, né? Então, ela vai gerar o que nós chamamos de escoamento superficial. Eu estou achurando ele aqui só para ilustrar para vocês, né, o que é esse escoamento superficial, volumes, escoamento superficial gerado, tá, nesse processo. Então, toda essa área em vermelho aqui, né, passou um pouquinho ali, peço desculpas, né, não está tão preciso assim. Então, essa área em vermelho aqui, tá, ela vai gerar o escoamento superficial na nossa bacia hidrográfica. Então, automaticamente, essa área em vermelho, ela gera o quê? Ela gera um aumento da nossa vazão rapidamente na nossa bacia hidrográfica, tá? Então, ela vai causar um grande volume de água na nossa bacia hidrográfica, causando enchentes e problemas aí graves para nós, tá? Principalmente erosivos, tá? Na nossa bacia hidrográfica, tá? E se tiver zonas urbanas, nós teremos problemas de enchente nessas zonas urbanas, tá bom? Agora, preste atenção no que o volume de água que infiltrou na nossa bacia, ele tem uma resposta muito mais lenta. Ele entrou, e essa linha pontilhada aqui, ó, que eu estou passando, a minha bolinha vermelha, ela está mostrando essa água que infiltrou e que está alimentando o lençol freático. Ela infiltrou, ela demora aqui, ó, tá vendo? Ela tem um delay grande para aumentar o volume de água que nós temos no nosso lençol freático. Por quê? Esse volume que é aumentado de forma lentamente, ele vai alimentar bem devagar o nosso lençol freático, aumentando devagar a água da nossa bacia hidrográfica, né? Principalmente do rio. Então, veja como é que é benéfico esse processo da infiltração. Quanto mais infiltra, melhor vai ser, porque ela vai distribuir essa quantidade de água, estendendo ao longo do tempo, evitando processos erosivos e enchentes, além de aumentar a quantidade de água no rio, tá certo? Disponibilizando. Então, ela aumenta a disponibilidade hídrica na nossa bacia, tá bom? Enquanto que essa área em vermelho, ou seja, o escoamento superficial, ele faz o quê? Começou a ter escoamento superficial, vai ter um rápido aumento, né, do nosso volume, né, da nossa vazão, tá, na nossa bacia, no nosso rio. E essa vazão, como foi dito anteriormente, pode provocar, né, esse excesso aí, assoreamentos,
enchentes e erosões. Então, todo esse processo, esse escoamento superficial, é prejudicial para a gente. Tá bom? Então, entendido aí, esse gráfico aqui mostra isso. Dependendo do tipo de bacia hidrográfica, esse tempo de resposta é diferente. Bacias hidrográficas mais urbanas, o tempo de resposta entre começou a chover aqui, ó, primeiro que as bacias urbanas, a quantidade infiltrada vai ser menor, a quantidade de escoamento vai ser maior. Então, o tempo de começou a chover e aumentou a vazão é muito curto. Diferente, por exemplo, de uma bacia muito vegetada, ou basicamente com vegetação nativa. O volume de infiltração é muito alto em relação ao volume escoado e o tempo do aumento da vazão no nosso rio é muito maior. Ou seja, vai aumentar o volume da vazão do nosso rio, da bacia hidrográfica? Vai, mas vai demorar mais para aumentar isso daí, o que é benéfico também, tem mais água armazenada no solo. Tá? Dentro do processo erosivo, tá? Um processo que é inicialmente o selamento superficial, ele ocorre o quê? Tá bom? O selamento superficial, né, quando a precipitação, a gota da chuva atinge o solo, tá? Se ele causar o desprendimento da partícula, aquela partícula que era maior, ele pulveriza esse solo. E o solo, ele funciona como uma esponja, ele tem seus poros onde a água passa. Pulverizando o nosso solo, essas partículas, elas vão fazer o quê? Elas vão influenciar na condição de filtração pelo entupimento, tá? dessa porosidade do nosso solo. Então, e essa porosidade, ela tem uma importância muito grande, porque é nela que ocorre o processo de infiltração do nosso solo, tá? É nela que onde tem as trocas gasosas do nosso solo. É muito fácil ver esse processo de selamento superficial. Você vê aquele solo com uma casquinha, né? Aquela casquinha que fica no seu solo, ele vai entupindo, né, as camadas mais superiores do seu solo. Então, ele é bem raso, ele é bem superficial, esse selamento superficial, causando esse entupimento, diminuindo o processo erosivo e, consequentemente, vai aumentar o escoamento superficial, favorecendo a erosão do solo. Então, solos onde você tem uma falta de vegetação, tá? Para reduzir esse impacto da gota que cai diretamente no solo, tá bom? São mais desejáveis para evitar isso. Então, agricultura, né, nos processos de plantio direto, onde você tem sempre a presença de uma palhada morta ou a presença de vegetação no seu solo, vai reduzir esse processo de selamento superficial. Outros processos, como sistemas agroflorestais, onde você sempre procura ter cobertura vegetal, ou agricultura sintrópica, onde você sempre procura ter cobertura vegetal, ou mesmo cobertura vegetal morta no seu solo, para proteger ele, então é sempre benéfico nesse sentido, principalmente para evitar esse selamento superficial do nosso solo. Então, a sequência dos eventos ocorridos para ocorrer o selamento superficial é o quê? Começou a chover, a precipitação, ela quebra os agregados do solo pelo impacto da gota da chuva. Olha a importância da vegetação aí. Então, se tivesse vegetação, ela reduziria esse impacto e, pela força de coesão, ou seja, pela força de coesão, não vai ter energia suficiente para ter esse desprendimento. Mas, se o solo for nu, né, ou seja, sem uma cobertura, correndo o desagregamento, né, das partículas, o movimento das partículas finas e dispersas, né, elas ocorrem entupindo a porosidade do nosso solo, tá bom? E aí vai ter uma compactação da camada superficial do solo, ou seja, pelo próprio impacto da gota, sempre fazendo o que nós chamamos de aquela casquinha, tá bom? Fazendo o entupimento disso, tá? Então, vai ocorrer a redução da nossa infiltração e, consequentemente, um aumento da nossa escoamento superficial.
Tá? O armazenamento superficial, tá? Ele ocorre, tá bom, por conta do aumento da rugosidade do nosso solo. Então, solos que você tem palhada morta, né? Ele vai aumentar a rugosidade do nosso solo. Primeiro que ele já reduz o impacto da nossa gota, ou seja, ele é um fator de diminuição do desprendimento de selamento superficial, então ele vai reduzir os processos erosivos. Reduzindo os processos erosivos aí, então, você tem um aumento da nossa infiltração, tá? Mesmo com todos esses processos, sempre vai ocorrer o quê? Se a precipitação for muito alta, sempre ocorre um empoçamento. A rugosidade nisso, ela é benéfica, ou seja, solos que têm vegetação diminuem essa velocidade da água na superfície. Então, permitem que a água infiltre mais aí. Então, como eu posso aumentar a rugosidade do meu solo? Né? Um dos processos é vegetação. Nós temos processos mecânicos também, como o processo de terraceamento ou bacias de acumulação, que vão permitir que aumentem o armazenamento, né, superficial disso, do nosso solo, e permitem que a infiltração do solo ocorra, a infiltração da água ocorra no nosso solo. Tá? E o escoamento superficial, né? Ele tem uma capacidade, né, deve ser entendida, que a quantidade máxima, o solo tem uma capacidade máxima que o solo pode infiltrar. Né? Passado essa capacidade máxima de infiltração, né, o solo vai ter esse empoçamento. Né? Tendo esse empoçamento, nós aumentamos a nossa quantidade de água na nossa superfície. E se tiver uma inclinação favorável, essa água começa a escoar. Né? Por isso nós chamamos de escoamento superficial. Tá bom? Então, aqui no processo erosivo, aqui nós temos um simulador de chuvas, né? Então, olha uma coisa aqui. Então, aqui nós temos um experimento, tá bom? Onde nós temos um canal de solos, aqui onde tem um solo totalmente nu, tá? E esse simulador de chuva é muito legal, que nós podemos colocar tipos de vegetações diferentes, ou palhada morta, para testar a quantidade de água que vai ser gerada aqui no final. Tá? E o tipo dessa qualidade de água também. A quantidade de água que infiltra, a quantidade de água que está saindo por escoamento superficial, a quantidade de sedimentos que vai ser gerada. Tá? Então, o simulador de chuva está aqui, ó. Essa parte aqui, e tem vários aspersores em cima, faz a simulação da chuva. Então, nós fazemos que tipo de medição? Quantidade de sedimentos produzidos, num tipo de experimento desse, né? A geração do escoamento superficial, né? Ou seja, a água atingindo a superfície do nosso solo, olha, a água sendo empoçada aqui já no nosso solo, tá? E como não tem cobertura vegetal, a qualidade da água do escoamento, ó, vai ser essa água marrom, porque vai ter muito desprendimento de partículas da superfície do nosso solo. O processo de percolação é quando ocorre o quê? É quando ela sai do nosso volume de controle. O volume de controle, nesse caso aqui, ó, é a nossa caixinha aqui. Percolação, ela vai depender muito dessa questão do volume de controle. Por quê? Se a gente tiver numa cultura agrícola, tá? Se a água infiltrar mais do que a profundidade das raízes da nossa cultura, nós falamos que a água foi percolada. Tá? Então, ela saiu da superfície de controle. Deixa eu assinalar um pouquinho melhor aqui. Então, nós temos aqui, ó, o nosso volume de controle. Então, a água ela infiltra aqui. Quando ela estiver dentro dessa caixa azul, ela vai estar disponível para a nossa planta. Mas ela pode infiltrar em camadas mais profundas e ir para locais aqui onde a raiz da nossa planta, né? Vou fazer um processo aqui, se tiver uma planta que a raiz dela estiver aqui absorvendo, então só definindo o que é percolação, ela não absorve mais essa água que saiu do nosso volume de controle. Então nós falamos que essa água foi perdida por percolação.
mas isso depende do nosso sistema. Se for uma cultura agrícola, então nós falamos que perdemos. Mas se for uma bacia hidrográfica de uma forma geral, a gente não fala nesse processo de percolação. Por quê? Ela saiu dessa parte, infiltrou nas partes mais profundas, ela pode alimentar o lençol freático ou ela pode ir para aquíferos confinados, tá? Que é o famoso poço artesiano. Poço artesiano são aqueles poços onde você perfura e a água ela está confinada em alta pressão. No momento que você atinge aquilo lá, a água ela sobe sozinha até a superfície ou ela sobe um pouco mais do que o normal. Eu já vi poços desse tipo jogarem água a mais de 30 metros de altura, tá? Por mais de 30 anos já isso, tá bom? Então, pressão muito alta e o volume de água muito grande, tá? Então, esse é o processo de percolação. Mas, professor, então não é uma perda de água. Depende do sistema. Na área agrícola, por exemplo, você está fazendo um processo de irrigação, se você está jogando mais água do que o necessário, perdendo por percolação, então você está gastando energia elétrica e o seu sistema de irrigação está sobrecarregando, você está sobrecarregando o sistema de irrigação sem necessidade. Então você está perdendo aí sim, tá bom? Geralmente essa água por percolação, ela sai mais limpa, tá? Porque ela passa por um processo de infiltração aqui e não fica acarretando sedimentos. A água que fica mais escura é a água do processo de escoamento superficial. Né? Então, no processo de chuva, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, e está bem nítido aqui, ó, esse círculo. Acho que vou melhorar um pouquinho a questão do círculo aqui. Um pouquinho escuro. Deixa eu passar aqui, ó. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Então, aqui está uma gota, ela está sendo espalhada. Então, esse é o processo de salpicamento, ou seja, desprendimento. É um monte de partícula que está aqui, ó, como se fossem microexplosões aqui, ó, que vai, e ele vai cair em outro local do nosso solo e vai entupindo os nossos poros do nosso solo, diminuindo a infiltração do nosso solo, da água no solo, e também, consequentemente, o processo de percolação também. Tá? Então, esse processo aqui, ó, de salpicamento, né, é o processo de desprendimento das partículas. Início do processo erosivo, início do processo de selamento superficial, tá? E que vai favorecer o escoamento superficial. Então, tem um tempo para empoçamento dessa água, ou seja, dependendo do volume precipitado, ou da intensidade da precipitação, esse empoçamento ocorre mais rápido ou mais lento. Né? E nós podemos medir também a produção de sedimentos nesse tipo de equipamento desse. Né? Olha o sedimento aqui gerado. Né? Essa aqui é uma manta de bidim, que ela é filtrante, então fica somente o sedimento. E a água vai para ser coletada e poder verificar a qualidade que ela sai. Né? A qualidade da água do escoamento superficial aqui, ó, bem marrom, ou seja, num solo totalmente nu. Podemos ainda fazer, né, outros processos, você trabalhar com palhada morta aqui, e nós temos aqui o processo de selamento vezes compactação. Aqui, ó, nós temos um processo mais erosivo aqui, ó, enquanto que desse lado nós temos um processo mais de selamento superficial, tá vendo aqui? Ele fica um processo selado aqui, ó, fica sem poros, enquanto que desse lado aqui tem um processo erosivo, né, aqui, mas você vê que ainda a água consegue infiltrar mais. Desse lado aqui já está bem selado, está com aquela casquinha na superfície e vai dificultar a infiltração. Tá? Então, essa erosão hídrica, geralmente nós separamos ela por dois tipos, né? A erosão entre sucos e a erosão em sucos. A erosão entre sucos, ou erosão laminar também, tá? Ela ocorre com o desprendimento de partículas do solo, pelo impacto das gotas de chuva. Né? Enquanto que a erosão em sulcos, ele vai ser o desprendimento do nosso solo pelo processo de escoamento superficial, ou seja, acarreando como essa energia cinética do escoamento superficial vai fazer o quê? O processo de aumento de caminhos e, consequentemente, desprendimento de partículas e carreamento dessas partículas, transporte dessas partículas.
Então, nós temos um exemplo aqui, ó, onde o sulco é o quê? Esses caminhozinhos. Então, são os sulcos aqui, erosão em sulcos. E aqui nós temos a erosão aqui na forma de laminar, ou seja, entre sulcos, ou seja, pelo impacto da gota d'água, tá? Vai ter a geração de escoamento superficial, mas vai cair aqui, mas a erosão em sulcos ela vai ser mais forte nesses processos, porque vai ter o escoamento superficial que vai aumentar esses caminhos aqui carreando. E um último processo, ou seja, quando a erosão em sulco cresce exageradamente, nós falamos desse processo chega a virar uma vossoroca, ou seja, é uma perda de cobertura do solo, ou seja, de solo, que o solo em si já não consegue mais se recuperar naturalmente. Ela vai ficar esse buraco aqui, então vai precisar de uma ação do homem, principalmente ações mecânicas e de alto custo de movimentação de terra para a recuperação do tipo desse aqui, né, de processo erosivo. E aí a gente vai ficar um pouco prejudicado, né? Nas outras aulas de outras turmas, a gente sempre fazia esses processos de trabalho de construção de parcelas. A gente pegava caixas plásticas, né, e colocava diferentes coberturas vegetais. E aí nós fazíamos o quê? Pegava um regador de água, jogava essa água e via a qualidade de água dessas parcelas aqui. Se vocês puderem fazer isso em casa, tá, para ver como vai ficar esse processo, ou seja, pegar umas caixas plásticas e colocar diferentes coberturas vegetais e colocar uma caixa sem nenhuma cobertura e pegar um regador de água e colocar uma mangueira de água, fazer um pequeno, sem fazer jatos de água, mas fazer uma chuva simulada e colete essa água aqui embaixo e veja como é que vai sair a qualidade dessa água. Vocês vão entender como é importante que tenha o quê? Vegetação, tá? E essa vegetação é um ótimo controle de erosão, tá bom? No nosso solo aqui, certo? Então, a aula fica por aqui e eu agradeço a todos. Obrigado.